E se eu te dissesse que um simples pastor, sem título, sem formação e sem prestígio, foi escolhido por Deus para confrontar reis, denunciar líderes religiosos corruptos e anunciar o fim de uma nação inteira? Amós não foi um profeta comum. Ele foi a voz solitária da justiça num tempo em que brincar com a fé era o passatempo dos poderosos. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus ergueu esse homem improvável para revelar o julgamento que ninguém queria ouvir, mas que todos precisavam. Prepare-se para mergulhar em uma história real, intensa e que pode virar a sua compreensão de fé de cabeça para baixo. Em meio às colinas áridas de Tecoa, ao sul de Jerusalém, vivia um homem cuja vida seguia o curso tranquilo dos pastores de sua época. Amós era boieiro e cultivador de sicômoros, árvores que davam frutos modestos, colhidos com cuidado por mãos calejadas. Não pertencia à linhagem dos profetas, nem tinha qualquer ligação com os altares dos reis. Sua autoridade vinha de um lugar inesperado, o próprio trono celestial. Naquela vila isolada, ele cuidava de ovelhas, sem saber que seria escolhido para uma missão que atravessaria gerações. A época em que Amós vivia era marcada por contrastes. Sob o governo de Jeroboão II, o Reino do Norte, Israel, experimentava um crescimento econômico e territorial incomum. A cidade florescia com comércio, palácios e festas, mas por trás dessa aparência de sucesso escondia-se uma realidade sombria. Os pobres eram esmagados, os juízes corrompidos e os sacerdotes comprados. A religião havia se tornado um ritual vazio, onde o incenso subia aos céus, enquanto a injustiça corria solta pelos becos. Foi nesse contexto que Deus interrompeu a paz de Amós. O chamado divino não veio por meio de sacerdotes ou visões no templo. Foi direto, íntimo e irrecusável. Amós ouviu a voz de Deus e, diante dela, entendeu que sua missão estava muito além dos pastos. O Senhor me tomou de detrás do gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7,15. Não havia margem para dúvidas. Um homem simples fora escolhido para se tornar um arauto da justiça contra uma nação inteira. Um missionário da verdade, levantado para denunciar o que ninguém ousava sequer comentar. Sem holofotes ou proteção real, Amós deixou sua terra, seu sustento e seus rebanhos. Caminhou rumo ao norte, onde o brilho das cidades contrastava com a escuridão moral. Ele sabia que não seria bem recebido, pois sua mensagem não trazia consolo, mas confronto. Ele não foi com palavras agradáveis, mas com fogo nos olhos e o peso do céu em seus ombros. Sua jornada não era política nem ideológica, era profética, e nela não havia espaço para agradar aos ouvidos, mas apenas para obedecer ao chamado do Altíssimo. A autoridade de Amós não estava em um título, não era sacerdote, não era escriba, não era da corte, era camponês. Seu nome não era conhecido nas cidades, mas Deus o conhecia, e isso bastava. A escolha de Amós revelou algo poderoso. Deus não busca aparência, status ou influência. Busca disposição. Ele ergue vozes nos lugares mais improváveis para mostrar que sua vontade não depende da aprovação humana. Tecoa, com sua poeira e silêncio, foi o berço de um dos profetas mais contundentes de toda a Bíblia. Ao chegar em Israel, Amós encontrou um povo convencido de que estava seguro. A riqueza parecia uma bênção, os santuários estavam cheios, os líderes religiosos falavam de paz. Mas Deus via além das aparências, e a primeira mensagem de Amós cortava como espada. O julgamento começaria justamente ali, entre os que se achavam protegidos por sua religiosidade. O profeta se tornou então um espelho incômodo. Sua presença era um lembrete de que Deus não pode ser manipulado e que sua justiça não dorme. Com isso, Amós inaugurava uma nova etapa em sua vida e no plano de Deus. De boieiro, passou a mensageiro. De colhedor de figos, a arauto da verdade.
Seu chamado era tão certeiro quanto o julgamento que se aproximava. E o povo que se habituara a ouvir bênçãos, ouviria agora trovões. Mas antes que a tormenta se instalasse, Amós começaria a anunciar em detalhes os pecados que corriam pelos corredores do poder e contaminavam os altares da fé. Quando Amós chegou ao Reino do Norte, encontrou uma nação que se orgulhava de sua prosperidade. O reinado de Jeroboão II era celebrado como um tempo de expansão e sucesso. As fronteiras se alargaram, o comércio floresceu, e as cidades tornaram-se símbolos de opulência. As feiras estavam cheias, os palácios resplandeciam e os líderes pareciam convictos de que Deus os abençoava. Mas por trás de cada banquete havia fome, por trás de cada vinho havia sangue, e por trás de cada sacrifício havia injustiça. O profeta logo percebeu que a riqueza acumulada nas mãos de poucos era construída sobre o sofrimento dos humildes. As classes mais baixas eram exploradas, os camponeses estavam endividados e os tribunais favoreciam os ricos. As sentenças eram compradas com prata e os pobres vendidos por um par de sandálias, como ele mesmo denunciaria mais tarde. Amós 2:6. A justiça havia sido pervertida. O que deveria ser um instrumento de proteção para o fraco tornou-se arma de opressão nas mãos dos poderosos. Nas praças e nos altares, os rituais religiosos se multiplicavam. As festas sagradas continuavam, os cânticos eram entoados, os holocaustos oferecidos. Mas Deus não se agradava de nenhum deles. A fé havia se tornado uma fachada e a religião um teatro. O povo achava que estava em paz com o Altíssimo, mas Amós via claramente que a adoração era vazia. Era uma encenação sem temor. O templo estava cheio de incenso, mas vazio de arrependimento. E isso, para Deus, era intolerável. Amós começou a proclamar suas mensagens em locais públicos. Sua voz se ergueu nas ruas, nas assembleias, nos mercados. Ele não teve medo de apontar diretamente os juízes corruptos, os comerciantes trapaceiros e os sacerdotes coniventes. Cada palavra sua era como martelo sobre pedra. Ele dizia que a verdadeira adoração só é aceita por Deus quando acompanhada de justiça. Aborreço, desprezo as vossas festas, não me deleito em vossas assembleias solenes. Amós 5:21. Dizia em nome do Senhor. A falsa prosperidade de Israel era, na verdade, uma armadilha. Enquanto os líderes celebravam o crescimento econômico, Deus via um abismo espiritual se abrindo. A nação acreditava que o sucesso financeiro era sinal da aprovação divina, mas Amós revelou o contrário. Aquilo era o prenúncio do colapso. Era o tipo de riqueza que anestesia a consciência e silencia os clamores dos injustiçados. Israel havia se tornado um reino decorado por fora, mas apodrecido por dentro. Em sua denúncia, Amós deixou claro que Deus não estava distante. O Senhor não era cego à opressão, nem surdo aos gritos dos pobres. Ele via tudo, pesava tudo e se preparava para agir. A paciência divina estava se esgotando. O profeta anunciou que o julgamento viria de maneira repentina e devastadora. Seria como um terremoto. Ninguém escaparia. Nem os nobres, nem os religiosos, nem os comerciantes. Todos seriam confrontados com o peso da verdade que ignoraram por tanto tempo. Com isso, Amós começava a desmontar, tijolo por tijolo, a ilusão de segurança que Israel havia construído. Sua missão não era apenas denunciar, mas também expor o auto-engano do povo. Eles achavam que estavam seguros por causa de seus rituais, seus bens e suas alianças políticas. Mas Amós revelou que, aos olhos de Deus, estavam nus, vazios e condenados. E esse diagnóstico espiritual abriria caminho para visões ainda mais alarmantes, símbolos proféticos do juízo que se aproximava. Se esse tipo de conteúdo te impacta, curta o vídeo agora. Deixe nos comentários o que você pensa sobre líderes religiosos e justiça divina.
e inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que poucos ousam contar. Em determinado momento de sua missão, Amós recebeu uma das visões mais simbólicas e aterradoras de toda a sua jornada profética: a visão do prumo. Deus se revelou a ele em pé sobre um muro construído com um prumo, instrumento usado por pedreiros para verificar se uma parede está perfeitamente reta. O próprio Senhor segurava esse prumo, deixando claro que ele estava prestes a avaliar Israel com precisão absoluta. E o resultado não seria animador. Ao perguntar a Amós o que ele via, o profeta respondeu: "Vejo um prumo." A resposta de Deus foi imediata e grave: "Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele." Amós 7:8. Essa afirmação carregava um juízo definitivo. O prumo não era apenas uma ferramenta, mas o símbolo da retidão divina. Israel, que se achava alinhado com os valores de Deus, estava na verdade torto, inclinado, deformado pela corrupção, pela idolatria e pela hipocrisia religiosa. O muro representava o povo e o prumo a reta medida da justiça divina. Deus, o construtor e juiz supremo, havia tolerado por tempo suficiente a deformidade daquele muro. Agora, a inspeção era oficial, e a parede, longe de estar reta, ameaçava desabar. A visão mostrava que não haveria mais margem para reformas superficiais ou maquiagem espiritual. O julgamento seria inevitável, pois a estrutura inteira estava comprometida. Essa visão causou impacto não apenas pelo seu conteúdo, mas por sua simplicidade direta. Não era necessário um discurso longo para compreendê-la. Israel havia sido medido, e sua falta de retidão não poderia mais ser ignorada. Deus não agiria mais com longanimidade. A paciência havia se esgotado. Agora viria o tempo da retribuição. E essa retribuição começaria justamente pelos que deveriam ser exemplos de retidão: os líderes, os juízes, os sacerdotes. Para Amós, receber essa visão foi também um reforço pessoal de sua missão. Ele não estava ali apenas como um pregador, mas como um instrumento da medida divina. Sua voz, antes de camponês, agora era a régua de Deus diante de uma nação torta. E isso não o enchia de orgulho, mas de temor. Carregar o prumo de Deus nos lábios era carregar também a dor da verdade, a responsabilidade de dizer ao povo que o tempo do acerto de contas havia chegado. A visão do prumo também mostrava que Deus não julga com base em aparências. Enquanto muitos se achavam firmes, Deus via as rachaduras internas. As orações não disfarçavam a opressão. Os dízimos não apagavam a exploração. As festas religiosas não equilibravam a balança da injustiça. Tudo estava exposto diante do prumo. Deus não se deixava enganar por fachadas. Ele via o coração, os motivos, as intenções. E o que ele via era um desvio que não podia mais ser tolerado. Com a visão do prumo, a sentença estava traçada. Não havia mais se. O quando agora era iminente. Israel estava prestes a cair, não por falta de força militar, mas por colapso moral. E antes mesmo que os exércitos inimigos se aproximassem, Amós já via a ruína espiritual da nação se manifestando. Mas o que viria a seguir não seria menos simbólico. Uma nova visão revelaria que a podridão estava em estágio terminal, prestes a se espalhar como frutas que apodrecem diante dos olhos do lavrador. Depois da visão do prumo, Amós recebeu uma nova revelação, ainda mais clara em sua gravidade. Deus mostrou ao profeta um cesto de frutas maduras. À primeira vista, a imagem parecia pacífica, até cotidiana. Frutas maduras sugerem colheita, fartura, algo pronto para ser saboreado. Mas no contexto profético, aquela visão não trazia abundância, trazia sentença. Deus perguntou a Amós: "Que vês, Amós?" E ele respondeu: "Um cesto de frutas maduras." Então Deus declarou: "Chegou o fim sobre o meu povo Israel." Amós 8:2. A imagem era forte.
A maturação das frutas indicava que o tempo havia se completado. O ciclo estava encerrado. Mas diferente da colheita festiva dos campos, o que estava maduro aqui era o pecado. E o que viria em seguida não era celebração, mas juízo. As frutas simbolizavam o povo, amadurecido não para a vida, mas para a condenação. Elas não estavam mais em desenvolvimento, mas prestes a apodrecer. Era o ponto sem retorno. A última chance havia passado. Essa visão também revelava o caráter preciso do julgamento divino. Assim como um lavrador sabe o momento exato de colher, antes que o fruto estrague, Deus observava o tempo espiritual de Israel. E agora, como colhedor celestial, ele estava pronto para agir. O amadurecimento das transgressões chegara ao auge. A corrupção dos líderes, a opressão dos pobres, a falsidade no culto, tudo isso havia fermentado até se tornar intolerável. O povo estava, aos olhos de Deus, podre por dentro. Amós entendeu que aquele era o ponto final na linha da misericórdia. Até então, havia advertências, chamadas ao arrependimento, espaço para mudança. Mas a maturação das frutas indicava que o juízo não era mais uma possibilidade distante, era iminente. Deus não apenas decretou o fim. Ele disse que nunca mais passaria por Israel, uma expressão terrível que significava a retirada de sua presença. O favor divino estava sendo removido, e sem ele, a ruína era certa. A metáfora do cesto deixava clara também a natureza irreversível da situação. Frutas maduras demais não podem voltar a ser verdes. Elas se estragam. Assim também o povo de Israel, que endureceu seu coração por tanto tempo, havia cruzado a linha. O juízo não seria arbitrário, mas natural, como o apodrecimento inevitável de algo que foi negligenciado. E a presença de Deus, que antes trazia proteção, agora se tornava juiz severo. O tempo de advertência tinha acabado. Amós, como porta-voz dessa visão, não tinha espaço para mensagens reconfortantes. Sua tarefa era dura: anunciar que a graça havia sido suspensa e que a consequência dos pecados estava madura para ser colhida. Nenhuma aparência de piedade poderia reverter isso. Nenhum cântico no templo anularia o peso da injustiça. A imagem do cesto de frutas era simples, mas aterradora, pois simbolizava o fim definitivo da paciência divina com uma nação rebelde. Com essa visão, Amós não apenas selava o destino de Israel, mas preparava o povo para entender que o caos estava próximo. A terra tremeria, os templos ruiriam e os cânticos se transformariam em lamentos. O julgamento não seria uma surpresa, mas uma consequência direta do acúmulo de iniquidades. E ao se calar após essa visão, Amós deixava espaço para que a realidade falasse por si. Mas sua missão ainda não estava completa. Ele precisava agora anunciar como seria o dia em que tudo isso viria à tona. O temido e mal compreendido Dia do Senhor. A ideia do Dia do Senhor sempre foi cercada por expectativa em Israel. Para muitos, era visto como um momento glorioso em que Deus se levantaria para julgar as nações inimigas e exaltar o seu povo escolhido. Era imaginado como um dia de vitória, de luz, de celebração nacional. No entanto, Amós quebrou essa ilusão de maneira abrupta. Ele revelou que o tão aguardado Dia do Senhor não seria uma festa para Israel, mas uma tragédia. Seria um dia de escuridão, de terror e de juízo contra o próprio povo que esperava ser salvo. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós esse dia? Ele será de trevas e não de luz. Amós 5,18. Com essa frase, Amós fez o povo encarar o espelho. A expectativa de salvação havia sido alimentada por rituais vazios e uma teologia ilusória que desconsiderava o comportamento moral. O profeta deixou claro: o juízo começaria pela casa de Israel. Deus não pouparia seu povo simplesmente por causa de sua identidade. A eleição trazia responsabilidade, não imunidade.
Amós descreveu esse dia com imagens inquietantes. Seria como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, que entra em casa para descansar e é picado por uma cobra. Amós 5,19. Cada tentativa de fuga levaria a uma nova calamidade. A mensagem era direta. Não há escapatória. Os que se acham protegidos por seus templos e tradições seriam os primeiros a cair. Deus estava cansado de cerimônias. Ele queria justiça, e ela desceria como enxurrada sobre os altares da hipocrisia. O profeta também denunciou que os rituais religiosos haviam se tornado ofensivos a Deus. Aborreço, desprezo as vossas festas. Não me deleito em vossas assembleias solenes. Amós 5,21. Os cânticos eram ruídos vazios, os sacrifícios apenas fumaça sem alma. Nada disso impressionava o Altíssimo. Amós mostrava que o culto verdadeiro não se prova pelo som dos instrumentos, mas pela prática da justiça. O que Deus esperava era que corresse o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5,24. Essa virada profética atingia em cheio a estrutura espiritual de Israel. Eles haviam construído uma religião confortável, onde a obediência era trocada por formalidade e o arrependimento substituído por tradição. Mas Amós rompeu com esse pensamento. O dia do Senhor, para ele, era o momento em que Deus rasgaria o véu da religiosidade e revelaria o que estava escondido. Um povo corrupto que dizia amar a Deus, mas desprezava o próximo. Um julgamento inevitável estava a caminho e ninguém estaria a salvo. Além disso, Amós revelou que o dia do Senhor teria um alcance ainda maior. Ele não se restringiria a Israel. O julgamento de Deus se estenderia a todas as nações. A justiça divina não reconhece fronteiras políticas nem religiosas. O Deus de Israel era também o Deus do mundo, e todos os povos que praticavam o mal enfrentariam o mesmo destino. Essa expansão da profecia mostrava que a corrupção humana, onde quer que estivesse, provocaria o mesmo juízo justo. Assim, o dia do Senhor deixou de ser um conceito triunfalista e se tornou um alerta universal. Não era mais símbolo de glória, mas de exposição. Um tempo em que Deus julgaria as ações, não as palavras, os atos de justiça, não as intenções disfarçadas. E esse dia, segundo Amós, estava mais próximo do que o povo imaginava. Mas mesmo diante desse aviso, muitos ainda preferiam silenciar o profeta. E o que viria a seguir mostraria como a resistência à verdade poderia provocar consequências pessoais e nacionais ainda mais graves. À medida que as palavras de Amós ecoavam em Israel, a tensão aumentava. Ele não profetizava nas sombras, mas à luz do dia. Falava nos santuários, nos mercados, nos espaços públicos, e o impacto de sua mensagem se tornava impossível de ignorar. Foi nesse cenário que surgiu um dos confrontos mais emblemáticos de sua missão. O embate direto com Amazias, sacerdote de Betel. Um homem que, apesar de seu título religioso, estava mais comprometido com o rei e o poder do que com a verdade de Deus. Betel, onde Amazias exercia sua autoridade, não era um simples local de culto. Era o santuário real, símbolo do sincretismo e da religião institucionalizada do Reino do Norte. Ali, o culto a Deus havia sido corrompido, misturado com práticas pagãs e conveniências políticas. E era justamente ali que Amós ousava denunciar o pecado. Sua profecia era clara: Jeroboão morreria pela espada e Israel iria para o exílio. Uma mensagem assim não poderia ser tolerada pelo sistema religioso alinhado ao trono. Amazias reagiu de forma estratégica. Ele não debateu a mensagem de Amós, preferiu atacar o mensageiro. Enviou uma carta ao rei, acusando o profeta de conspiração. Disse que suas palavras desestabilizavam o povo e ameaçavam a segurança nacional. Era uma tentativa de transformar a profecia em crime político. Ao invés de considerar a possibilidade de arrependimento,
Amazias escolheu defender sua posição, seu templo e seu conforto, e tentou calar a voz incômoda. O sacerdote também confrontou Amós diretamente. Disse: vidente, vai-te, foge para a terra de Judá. Mas em Betel não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós 7:12-13. Com isso, Amazias deixou claro que Betel não era mais um lugar para Deus, mas para o governo. Ele tratava a profecia como um negócio de estrangeiros, um incômodo vindo de fora. Queria que Amós voltasse para Judá e profetizasse lá, longe das estruturas religiosas do norte. Mas Amós não se calou. Sua resposta foi firme e talvez uma das mais poderosas declarações de vocação da Bíblia. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tomou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós 7:14-15. Com essas palavras, Amós reafirmava que sua autoridade não vinha dos homens, nem de escolas proféticas, mas do próprio Deus. Ele não estava ali por interesse pessoal, mas por obediência a uma ordem divina. Depois disso, Amós pronunciou um julgamento direto sobre Amazias. Disse que sua esposa se tornaria prostituta na cidade, seus filhos e filhas morreriam à espada, suas terras seriam divididas, e ele próprio morreria em terra impura. Era uma sentença devastadora, não apenas contra o homem, mas contra tudo que ele representava. Um sacerdócio comprometido com o poder e não com a verdade. Deus estava mostrando que nenhum título, nenhuma posição religiosa o isentaria da justiça. Esse episódio entre Amós e Amazias tornou-se símbolo do eterno embate entre a profecia verdadeira e a religião institucionalizada. A verdade, quando confronta interesses, é quase sempre atacada. Mas Deus não recua diante dos sistemas. E Amós, mesmo ameaçado, não deu um passo atrás. Sua voz permaneceu firme. E o que viria depois revelaria que a fidelidade à missão divina pode até encontrar resistência, mas nunca será em vão. Ainda havia mais a ser revelado, inclusive sobre o destino das nações ao redor de Israel. O profeta Amós não limitou sua mensagem ao povo de Israel. A palavra de Deus, por meio dele, extrapolou fronteiras, alcançando também as nações vizinhas. Isso mostrava, de maneira inconfundível, que o Deus de Israel era também o juiz de toda a terra. A justiça divina não estava confinada a uma única linhagem ou religião. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, todos esses povos foram alvos da denúncia profética. Seus crimes eram diversos, mas todos convergiam para a mesma ofensa: brutalidade, traição, crueldade e desprezo pela dignidade humana. Amós começou com Damasco, capital da Síria, acusando-a de extrema violência contra Gileade. Os sírios foram comparados a um trilhador de ferro, esmagando seus inimigos sem piedade. Amós 1:3. Em seguida, Gaza foi denunciada por capturar comunidades inteiras e vendê-las como escravos, alimentando o comércio humano com ganância impiedosa. A cidade de Tiro, que um dia teve uma aliança de amizade com Israel, foi acusada de romper esse pacto ao entregar refugiados para o cativeiro. A quebra de alianças e o desprezo pela vida eram julgados por Deus como crimes graves. Edom, por sua vez, foi condenado por manter uma inimizade obstinada contra Israel, alimentando rancores com sede de vingança. Amon cometeu atrocidades contra mulheres grávidas em tempos de guerra, tentando expandir território sem considerar limites morais. Já Moabe queimou os ossos do rei de Edom, desonrando até os mortos. Cada sentença anunciada por Amós revelava que Deus via tudo. Não havia injustiça esquecida, não havia pecado enterrado que o Senhor não trouxesse à luz para julgar. Essa abrangência profética ensinava que nenhuma nação está isenta do escrutínio divino. Deus não é parcial.
Ele julga a conduta, não a origem. E se os povos vizinhos de Israel seriam castigados por sua perversidade, quanto mais a própria casa de Deus, que havia recebido os mandamentos e a aliança. A mensagem era clara: privilégio traz responsabilidade, e o povo escolhido, ao rejeitar a justiça, se tornava ainda mais passível de condenação. A balança do céu era justa e pesada. Contudo, mesmo diante de tantas sentenças, Amós não encerrou sua profecia com destruição. No fim de sua mensagem, Deus revelou ao profeta uma promessa de restauração. Ele não abandonaria completamente o seu povo. Após o juízo, viria a reconstrução. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. A referência ao tabernáculo era um sinal claro de que Deus restauraria a linhagem messiânica e o relacionamento com os fiéis, não por mérito deles, mas por fidelidade à sua própria aliança. A restauração seria marcada por fertilidade, paz e reconciliação. Amós descreve montes destilando vinho doce, campos florescendo com abundância e um povo finalmente habitando seguro em sua terra. Era o retrato de uma nova era, onde o remanescente fiel viveria sob a bênção de Deus. O exílio, o colapso e a dor não seriam o fim. Deus plantaria novamente seu povo, e dessa vez nunca mais seriam arrancados. Amós 9:15. A justiça e a misericórdia caminhariam juntas. Esse final profético apontava não apenas para o retorno do povo à terra, mas para um plano muito maior: a vinda do Messias e a restauração definitiva de todas as coisas. O legado de Amós, portanto, não foi apenas de denúncia, mas também de esperança. Ele mostrou que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda olha para os humildes e prepara um futuro de redenção. E quem ouve essa mensagem hoje, como ontem, precisa decidir: vai resistir como Amazias ou se alinhar ao prumo da justiça divina? Se há algo que a história de Amós nos ensina com clareza, é que Deus não se cala diante da injustiça. Ele levanta vozes improváveis, como a de um pastor de Tecoa, para confrontar líderes religiosos, denunciar sistemas corrompidos e anunciar que sua justiça não falhará. A pergunta que fica é: o que você está fazendo com tudo isso? Vai continuar vivendo uma fé de aparência, apoiada em rituais vazios, ou vai ajustar sua vida ao prumo da retidão divina? É hora de agir. O mesmo Deus que julgou Israel e as nações vizinhas também está olhando para nossas atitudes hoje. Como temos tratado os vulneráveis? Como temos usado a nossa fé? Estamos realmente praticando a justiça ou apenas frequentando o templo e repetindo palavras decoradas? Deus não se impressiona com religiosidade. Ele procura coerência entre o culto e a vida. Agora pense: você teria coragem de ser como Amós? De levantar a voz, mesmo quando o sistema quer que você se cale? Ou você está mais próximo de Amazias, defendendo estruturas confortáveis, mesmo quando elas traem o coração de Deus? O tempo da omissão acabou. O julgamento anunciado por Amós ecoa ainda hoje, e a sua resposta a essa mensagem pode determinar o rumo da sua vida. Se essa história te tocou, te confrontou ou despertou algo aí dentro, escreva nos comentários o que mais te impactou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E, acima de tudo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque aqui nós continuamos desenterrando histórias da Bíblia que têm o poder de transformar vidas, confrontar estruturas e reacender o fogo da verdadeira fé. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.